Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo 14, Escatologia, parte 5.3, a Grande Tribulação. Vamos hoje do item 11 ao item 13. Índice do estudo, item 11. Alguns eventos que acontecerão durante a grande tribulação. Item 12. Qual é o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Item 13. Qual é o significado da mulher de Apocalipse, capítulo 12? Item 11. Alguns eventos que acontecerão durante a grande tribulação. Letra A. Grandes catástrofes. Os juízos de Deus que virão sobre o mundo durante a grande tribulação farão lembrar as pragas do Egito, provenientes da própria natureza. Durante a grande tribulação haverá terremotos, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Os homens procurarão a morte e não a acharão, de acordo com Apocalipse capítulo 9, versículo 6. O texto bíblico diz assim: Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Letra B. Guerras. As guerras são representadas pelo cavalo amarelo que acompanha o cavalo vermelho. O cavalo amarelo representa a morte e o cavalo vermelho representa a guerra. Isso mostra que durante a grande tribulação haverá guerra no mundo. Letra C. Imposição religiosa. O falso profeta enganará a humanidade com sinais e prodígios da mentira e levará muitas pessoas a adorarem o anticristo. Quem não adorar a imagem da besta, conforme já vimos, será morto. Letra D. A marca da besta será obrigatória. Não sabemos o que será a marca da besta. Sabemos que os homens a receberão na mão direita ou na fronte. Muitos dizem que poderá ser um chip subcutâneo do tamanho de um grão de arroz. Aqueles que discordam dessa colocação se baseiam no fato de que a marca terá que estar visível na mão ou na fronte, e não debaixo da pele. Muitos consideram que ela será uma tatuagem com o nome da besta ou o seu número 666. Talvez possamos considerar a sua relação com o avanço tecnológico. Na verdade, qualquer que seja a consideração a respeito da marca da besta será mera especulação. Muitos consideram a ideia de que somente durante a grande tribulação é que os homens saberão o que realmente será essa marca. Letra E. Perseguição contra aqueles que não receberam a marca da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, nos diz que a besta vai lutar e prevalecer contra os santos. Aqueles que não adoraram a besta e nem receberam a sua marca serão mortos. Por causa disso serão salvos. João viu em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 15, quando essa grande multidão chegou ao céu, vestida de vestes brancas. O texto bíblico diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Continuando o texto bíblico, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Letra F. Muitos buscarão a morte, mas não a encontrarão.
Tamanho será o desespero durante o período da grande tribulação, que muitos tentarão tirar suas próprias vidas, mas não conseguirão. Apocalipse capítulo 9, versículo 6 fala sobre isso. O texto bíblico diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Item 12. Qual é o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8, João teve a visão de 4 cavaleiros que são denominados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Na verdade, esses cavaleiros são símbolos de eventos que acontecerão antes do tempo do fim. Veremos a seguir a respeito de cada um deles. Letra A. O cavaleiro branco. O primeiro cavaleiro visto por João estava montado em um cavalo branco. Muitos pensam que se trata de Jesus. No entanto, como ele é um dos 4 cavaleiros mencionados na visão, muitos consideram que se trata do Anticristo. O versículo 2 diz que ele tinha em sua mão um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. A coroa significa a autoridade e o poder que ele receberá do diabo. O arco é uma arma de longa distância, significando o amplo domínio que ele terá sobre o mundo. Letra B. O cavaleiro vermelho. O segundo cavaleiro surgirá montado em um cavalo vermelho. Terá em suas mãos uma grande espada e lhe foi dada a autoridade para tirar a paz da terra. Isso mostra que na grande tribulação haverá guerras. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras durante esse período. O cavaleiro vermelho simboliza a guerra. Letra C. O cavaleiro preto. O terceiro cavaleiro aparece montado em um cavalo preto e tem uma balança na mão. O texto bíblico indica que haverá carestia de alimentos e os mesmos terão preços muito altos. Muitos creem que virá sobre o mundo uma séria crise econômica. O cavaleiro preto representa a fome que virá sobre o mundo durante a grande tribulação. Letra D. O cavaleiro amarelo. O quarto cavaleiro vem montado em um cavalo amarelo. O texto bíblico diz que ele recebeu autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome e com a peste. Dessa forma, milhões de pessoas morrerão por causa da guerra, da carestia de alimentos e por causa de doenças. O quarto cavaleiro do Apocalipse é a morte. Há quem considere que esses cavaleiros já estão atuando por causa de tudo que está acontecendo no mundo. O importante é sabermos que na grande tribulação, todos esses sinais acontecerão com muito maior intensidade. É preciso que entendamos que a guerra, a fome, a peste e a morte, representadas por esses cavaleiros, serão o julgamento de Deus sobre o mundo rebelde que preferiu seguir a obra do mal e rejeitar o evangelho da salvação. Item 13. Qual é o significado da mulher de Apocalipse, capítulo 12? Em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 6 e versículos 13 a 17, João teve a visão de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Grande parte dos estudiosos da Bíblia veem nessa simbologia a nação de Israel. Faremos a seguir algumas considerações a respeito desse texto. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher representa a nação de Israel. O fato de estar vestida do sol representa a graça e a glória de Deus que estão sobre Israel como nação escolhida. O fato de a mulher ter a lua debaixo de seus pés representa a posição de destaque dada a Israel como a nação escolhida por Deus, como podemos ver em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6.
O texto bíblico diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Voltando à visão, as 12 estrelas da coroa na cabeça da mulher representam os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Versículo 2: que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. As dores do parto simbolizam as experiências dolorosas sofridas por Israel pelo fato de ter sido a nação escolhida por Deus, por meio da qual o Messias viria ao mundo. Jesus mesmo disse para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Versículo 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O dragão é o diabo. O vermelho representa a sua atuação violenta e sanguinária, com a qual ele se levantará contra o povo de Deus. Os 10 chifres representam as 10 nações que formarão um bloco que vai apoiar o governo do anticristo. Os 7 diademas sobre as 7 cabeças representam a autoridade que o diabo terá sobre as nações durante a grande tribulação. Observação: diadema, no sentido bíblico, são os ornamentos circulares de ouro e pedras preciosas com os quais os reis cingem a cabeça. Nesse sentido, os diademas, eles simbolizam a autoridade. Versículo 4: a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A cauda representa a astúcia com a qual o dragão e a besta conseguirão influenciar milhões de pessoas na terra. O dragão, que se deter em frente à mulher para lhe tragar o filho, representa que desde o início o inimigo tem lutado contra Israel, sabendo que por meio dessa nação Deus realizaria a redenção da humanidade. Em vários momentos, Satanás quis devorar a possibilidade do nascimento de Jesus. Na época do nascimento de Moisés, ordenou que todos os meninos israelitas que nascessem fossem mortos. Êxodo capítulo 1. O rei Saul tentou matar Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. A rainha Atalia matou todos os herdeiros do trono de Davi, menos Joás, que ainda muito criança foi salvo por sua tia. 2 Reis capítulo 11. Nos tempos do Império Medo-Persa, Amã conseguiu convencer o rei Assuero sobre um decreto que ordenasse a morte de todos os judeus. Ester capítulo 3, versículo 8. Herodes ordenou que todos os meninos da Judéia com até 2 anos fossem mortos na tentativa de matar Jesus. Mas José e Maria fugiram com o menino para o Egito. Em Lucas capítulo 4, versículos 17 a 30, Jesus escapou das mãos dos judeus que desejaram matá-lo. Por fim, em Mateus capítulo 27, versículos 40 a 42, o diabo tentou convencer Jesus a descer da cruz e assim o plano da salvação não seria consumado. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher deu à luz um filho. Na verdade, não se trata de Maria, que deu à luz ao seu primogênito na manjedoura. Trata-se da nação de Israel, pois dela nasceria o Messias prometido. O varão que nasceu e que há de reger todas as nações com cetro de ferro é Jesus, o qual foi levado aos céus depois da ressurreição.
Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Conforme já vimos, a besta vai profanar o santuário de Deus e ostentará como se fosse o próprio Deus. Essa abominação foi escrita por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15. O povo de Israel não vai aceitar essa atitude do anticristo, que vai persegui-lo cruelmente na segunda metade dos 7 anos. Essa fuga para o deserto representa exatamente os 3 anos e meio da grande tribulação, no qual o anticristo perseguirá Israel e se levantará contra todos aqueles que não receberem a sua marca ou adorar a sua imagem. O fato de Deus preparar um lugar no deserto para a nação de Israel demonstra mais uma vez o seu cuidado para com o seu povo. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. A perseguição de Satanás contra Israel nunca para. Continuou mesmo depois da ascensão de Jesus e durante a grande tribulação será implacável e impiedosa. Versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. As 2 asas recebidas pela mulher representam a libertação e a capacitação divina para chegar até o deserto, lugar preparado por Deus. Esse deserto, de acordo com algumas interpretações bíblicas, indicam que será em alguma região da Jordânia, país que faz fronteira com Israel. Observação: o termo um tempo significa 1 ano. Tempos significa 2 anos e metade de um tempo significa meio ano, que resultam exatamente em 1260 dias, ou seja, os 3 últimos anos e meio, os quais se referem ao período da grande tribulação. Nessa contagem de ano, foram considerados meses com 30 dias. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Na simbologia profética, as águas representam os povos, os reinos, as multidões, demonstrando assim que os rios que saem da boca do dragão são as multidões de exércitos que perseguirão o povo de Israel em sua fuga. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Deus agirá em favor do seu povo, a fim de protegê-lo e guardá-lo. Ele protegerá o remanescente israelita que foge da crueldade do anticristo. A terra que socorreu a mulher e abriu a boca para engolir o rio que havia saído do dragão, representam as diversas nações que, no período da grande tribulação, virão em socorro de Israel, prestando-lhe auxílio. Talvez aqui seja a atuação dos exércitos dessas nações contra os exércitos do anticristo. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão percebeu que a mulher estava sob os cuidados de Deus no deserto e não poderia mais tocá-la, por isso irou-se contra Israel. Então ele vai se virar ferozmente contra sua descendência, que são todos aqueles que possuem o testemunho de Jesus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, Paulo disse: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Durante a grande tribulação, haverá uma descendência de Abraão, porque ela não aceitará a marca da besta e muito menos adorá-la.
Diante de tudo isso, pode-se concluir que durante a grande tribulação, a nação de Israel e todos os cristãos, aqueles que ficarem no arrebatamento e aqueles que se converterem, serão impiedosamente perseguidos pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo dragão. A ira da trindade satânica estará sobre a descendência de Abraão. O canal Palavra de Vida apresentou a parte 5.3 do estudo bíblico número 14, Escatologia, a Grande Tribulação. Deixe o seu comentário se você desejar. De repente você tem conhecimento de uma outra interpretação. Se quiser colaborar conosco, fique à vontade. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.